Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar por meio da sua bendita palavra, santa, inerrante e infalível. Eu gostaria de comunicar para vocês aqui a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 1, versos 23, que diz: Eis que a virgem dará luz um filho, conceberá, e chamarão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é chamado aqui de Emanuel, Deus conosco. E Maria ouve essa mensagem acerca de Jesus pela instrumentalidade do anjo Gabriel, dizendo que ele seria chamado também de Emanuel. Isso aqui aponta para a sua natureza divina, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o nosso Deus conosco. Isaías, o profeta, no capítulo 9, verso 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Dessa forma, eu quero trazer para você um tema: Jesus, o Deus por excelência. E por que Jesus deve ser considerado Deus por excelência? Por 3 razões possíveis. Primeiro, porque ele é o Deus Salvador. Segundo, porque ele é o Deus defensor ou mediador. E terceiro, porque Jesus é o Deus intercessor. Então, esses atributos, essas características de Jesus como Deus é de extrema importância para a compreensão nossa e para a salvação da nossa alma. Então, vejamos Jesus como Deus, o Salvador. J.C. Ryle, escritor comentarista, diz que esse nome Jesus significa Salvador, e Salvador aponta para o seu ofício, né? Que é para salvar, veio para salvar o homem. Então, Mateus, evangelista, diz lá: e dará à luz um filho, ele chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja, Jesus é o Deus por excelência, porque ele é o Deus Salvador. O ofício dele é salvar, é perdoar pecados, é redimir pessoas caídas, né? Para este fim foi que ele veio ao mundo, para este fim foi que o Pai enviou Jesus ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 12, diz: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, esse é o ofício de Cristo, salvar o homem. O sangue de Jesus, diz a palavra de Deus, o seu sacrifício foi conhecido antes dos tempos eternos. Temos a referência lá do apóstolo Pedro dizendo: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias, ou nesses últimos tempos, por amor de vós. Então veja que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, e no tempo devido, na plenitude dos tempos, ele veio, tomou forma corpórea, forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz, cumprindo perfeitamente a lei, e foi morto pelos nossos pecados, né? E ressuscitou para a nossa justificação. Então veja que o ofício de Cristo é salvar o homem de seus pecados. Então, essa é a primeira característica que aponta como Jesus, como Deus, o Deus por excelência, por aquele que salva. Então, em segundo lugar, Jesus como Deus por excelência, nós temos aqui Jesus como defensor, como nosso mediador, né? Alguém que se interpõe entre as partes, ele faz com o fim de proteger, né? O homem estava em inimizade contra Deus, o homem estava, aqueles que estão com Cristo, aqueles que ainda não estão com Cristo, estão ainda em inimizade contra Deus, porque ele ama o mundo, mas o Evangelho diz que Cristo veio, derrubou a parede de separação, né? E através do seu sangue fez a paz.
o Senhor, a ira de Deus foi aplacada através do sacrifício de Jesus. A ira de Deus, do Pai, foi aplacada pelo sangue de Cristo. Ele, quando respirou o aroma, como aroma suave, o sacrifício de seu Filho, nele ele fez a paz. Então isso é importante compreendermos, porque em Romanos 8:1 diz, porque todos os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, Jesus é o escudo e o amparo do seu povo. O Salmo 115, se você ler lá, Deus falando, casa de Israel, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor e nos abençoará. Ele abençoará tanto pequenos como grandes. Então veja agora, Jesus é apresentado para nós como Deus por excelência, porque Ele é o Deus defensor, Ele é o mediador de uma única aliança, da nova aliança. Jesus é o escudo e é o amparo do seu povo. Então, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Havia um escrito de dívida contra nós e o Senhor Jesus, através da sua morte vicária, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, contra o seu povo, né? E aí o Senhor nos dá a vitória. Por que Ele faz isso? Porque Ele é o único mediador, Ele é o único defensor, é o único salvador. Por isso que é importante nós crermos nele como Senhor e como Salvador pessoal. Então, em terceiro lugar, Jesus é o Deus por excelência. Em último lugar, porque Ele é o Deus que intercede, porque Ele é o Deus intercessor. O apóstolo Pedro já diz, junto com o apóstolo Paulo, que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o homem. Essa conversa de dizer que Maria é a corredentora de Cristo, pede à mãe que o filho atende, aonde está isso na Escritura? Aonde está isso na palavra de Deus? Não existe, a Escritura não fala de outra pessoa. A Bíblia fala de Cristo. A Bíblia fala de Jesus como único mediador e agora aqui nós veremos Jesus como único intercessor. Por isso que Ele é o Deus por excelência. E é por isso que você deve depositar sua fé em Jesus, a sua confiança em Cristo, e invocar Ele, porque Ele é o único que está diante do Pai, a destra do Pai, intercedendo por nós. Se Ele recebeu a chancela, a patente do Pai, em seu único mediador, Ele é, portanto, o único sacerdote junto ao Pai para interceder pelos seus. Hebreus 7:25 diz para nós, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Jesus é o único intercessor, vivendo sempre para interceder pelo seu povo e é capaz de salvar perfeitamente todos que se achegam a Deus. Você só se chegará a Deus através de Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 12, versos 1, diz, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja quem está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é o nosso intercessor. E João diz que Ele é o nosso advogado. Você precisa ter Jesus, porque Ele é o Deus Salvador, porque Ele é o Deus defensor, mediador e é o Deus intercessor. O sangue do seu sacrifício clama, Quando o Pai olha para aqueles redimidos, não vê pecado por conta do sangue de Cristo. Então veja, aqui Jesus é apresentado como advogado, como aquele que defende. Então Jesus é o Deus por excelência, porque Ele é o Deus salvador, é o Deus defensor, mediador da nova aliança e é o Deus intercessor.
Você já conhece ou já conhecia Jesus desta maneira? É também vital, de importância, você se unir a Ele, se unir a Cristo, vir a Cristo. O Salmo 12 diz que é importante se refugiar nele, porque todos aqueles que não se refugiarem receberão a punição por conta de seus pecados, por ter não abandonado seus pecados. Então veja porque você precisa de Jesus como esse Deus por excelência. Se aproxime de Cristo, se aproxime de Deus. Então gostaria de concluir aqui essa mensagem, Jesus, o Deus por excelência, dizendo a você que você invoque a Ele. Em Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, sendo Senhor de sua vida, e crê no coração que Deus o ressuscitou, serás salvo. Invoque o nome do Senhor para ser salvo. Invoque. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.